tem a capacidade jurídica de autodeclarar esse direito. E aí, ó, é importante que vocês saibam disso, povos e comunidades tradicionais. Pelo enunciado 47 da Sexta Câmara, todo membro do Ministério Público Federal no Brasil tem o dever de defender essa posse tradicional autodeclarada por vocês. Isso está escrito no enunciado 47 da Sexta Câmara. Anotem essas coisas, quem não sabe ainda. Está na parte final do enunciado. É dever do Ministério Público Federal defender judicial e extrajudicialmente essa posse tradicional. Pois bem, voltando para o tema da nossa mesa, o que é posse tradicional? É isso que vocês fazem nos territórios de vocês, nas mais variadas modalidades de território. Quilombo, terreiro, acampamento cigano, território das andirobeiras, unidades de conservação voltada para os PCTs, né? Reservas extrativistas, RDS, assentamentos diferenciados, terras indígenas. A posse que vocês realizam, que vocês exercem, é uma posse tradicional, que é a posse que é exercida não do jeito que o fazendeiro faz, derrubando tudo e plantando soja transgênica e batendo veneno. É uma posse exercida segundo conhecimentos tradicionais. E conhecimentos tradicionais que vocês não aprenderam na faculdade. Vocês bem que poderiam estar lá ensinando isso. O povo, o mundo precisa dos conhecimentos tradicionais, mas vocês aprenderam eles a partir da oralidade, a partir da vida comunitária, a partir de uma cosmovisão. Então, também aqui não é conhecimento no sentido do branco, né? Aquilo que a gente aprendeu no livro, com a bunda sentada na escola. É uma totalidade existencial que se objetiva nesse conhecimento tradicional, que aparece, que acontece no mundo nessa forma da posse tradicional sobre os territórios. Então, aqui a gente vai cavar mais fundo do que cavamos ontem. Aqui a gente vai buscar hoje exatamente essa profundidade do que é a cosmovisão que os povos e comunidades tradicionais têm sobre o seu território. E partindo da ideia, do pressuposto, que eu acho que é partilhado por todos aqui, de que isso é fundamental para o futuro do planeta. A gente precisa ter um olhar diferente para a natureza, né? E um olhar que a gente aprende a partir das culturas indígenas, das culturas tradicionais, quilombolas, dos vários segmentos de PCT, mas que também está presente dentro da cultura cristã, né? Eu sou aqui, não sei se vocês sabem disso, mas tem também minha identidade tradicional, eu sou um franciscano, que também dialoga profundamente com essa coisa do Deus que se revela na criação, como vocês nos ensinam, né? Então, a gente vai... essa é a proposta da mesa, né? Lembrando, conhecimento tradicional, cosmovisão e territorialidade. E a provocação para a mesa aqui é essa. É como que o conhecimento tradicional precisa ser protegido, promovido, preservado, como que por que ele é importante para o futuro do planeta, e olha bem, por que ele é importante para afirmar o direito ao território. Parecem coisas separadas à primeira vista, né? Conhecimento tradicional é uma coisa, território é outra coisa, mas não é, né? Não existe conhecimento tradicional sem território, porque o conhecimento tradicional ele é exercido ele existe em um contexto específico, em um contexto ambiental específico. Lá no direito, a gente fala conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético. É a Lei 13.123. Então, o conhecimento tradicional não adianta você pegar a comunidade do Pampa e levar lá para o meio da Amazônia, ou pegar o pantaneiro e colocar na Caatinga, porque o conhecimento tradicional ele tem territorialidade. E é por isso que uma coisa está ligada à outra, né? Proteger território é proteger conhecimento e vice-versa. Proteger conhecimento é proteger território. Só que isso não é óbvio para o branco. O governo não sabe disso. Estadual, federal, municipal. Poucos na academia têm essa compreensão. E é por isso que vocês estão aqui, para ver se a gente aprende essas coisas com vocês, né? A gente é meio devagarzinho, mas ainda bem que vocês têm paciência. Muita, deve ser ali. Tem que ter paciência com o branco, né? Senão a gente se mata, né? Mas é isso. Obrigado pela presença de vocês aqui. Quem começa? Vocês decidem. Doté? Não, os mais velhos. Ixi, mas aí ninguém vai querer dizer que é mais velho agora aqui. Vamos começar pela mais nova, então. Bom dia a todos e a todas.
Agradecer, doutor Wilson, e a Kênia pelo convite, né? Estou muito feliz por estar aqui compartilhando um pouco da nossa vivência, da nossa trajetória aqui com vocês. Eu sou Lucélia Pio, sou da comunidade quilombola do Cedro, município de Mineiros, Goiás. E a minha comunidade, ela tem 160 anos de existência. Ela foi fundada em 1830 pelo Chico Moleque, que era escravizado no Triângulo Mineiro, em Minas. Aí ele foi para Goiás e a gente cuida do nosso pedacinho de terra até hoje. E também eu sou da Articulação Pacari de Plantas Medicinais do Cerrado, sou sócia fundadora da articulação. A nossa rede ela nasceu em 99 com o propósito de discutir a medicina tradicional, as plantas medicinais do Cerrado e também ter assento em alguns espaços para que a gente possa fortalecer essa medicina tradicional, porque hoje a gente tem uma perda muito grande desse conhecimento, desse saber e fazer das plantas medicinais e da medicina tradicional. Então, o propósito da rede é fazer o resgate desse conhecimento que está se perdendo, buscar espaço, né, para poder a gente se organizar, que é um trabalho mais voltado por mulheres e para mulheres. Nossos grupos, a gente tem mais de 250 grupos de mulheres dentro das comunidades, trabalhando em suas farmacinhas caseiras e também dentro da sua própria casa, podendo ajudar outras pessoas. Então, a Pacari veio para isso, para nos fortalecer e também nos direcionar, buscar uma proteção para a medicina tradicional. Junto com o MPF, a gente teve a oportunidade de realizar uma audiência pública com o doutor Wilson dentro da nossa comunidade a respeito desse assunto, porque, assim, antes daquela audiência pública que a gente teve lá em Mineiros, a gente tinha um problema muito grande da vigilância sanitária chegar e querer fechar os nossos espaços, né? Proibir a gente trabalhar próprio para dentro da nossa comunidade. E depois da audiência pública, a gente teve essa abertura, a gente não teve mais esse problema dentro da comunidade, e a gente conseguiu também levar isso para dentro do serviço público, criar um espaço de fitoterapia dentro da Secretaria de Saúde do município. Foi fruto da audiência pública. Por isso que eu falo, o MPF estando perto da gente, junto com a gente consegue abrir alguns espaços para as comunidades. Então, a gente conseguiu levar esse conhecimento para lá e depois a gente conseguiu levar para outros municípios vizinhos. Então, tem esse trabalho lá que foi fruto, doutor Wilson, daquela audiência pública que aconteceu em Mineiros. E também hoje eu estou como vice-coordenadora da Rede Cerrado, que é uma rede que ela tem mais de 600 organizações de proteção do cerrado, desse bioma que cada dia está sendo mais devastado, né? Que é a nossa caixa d'água, né, do Brasil. E a gente tem muita preocupação também de preservar também os nossos costumes, e porque a gente sabe que do cerrado que a gente tira os nossos remédios, o nosso alimento. E a Rede Cerrado ela trabalha muito isso, de criar sustentabilidade para os povos e comunidade tradicional que vive dentro do cerrado. E também eu também sou do Comitê Gestor do DGM Brasil, que é um projeto ligado ao Banco Mundial de Prevenção e Sustentabilidade para os povos indígenas, comunidade quilombola e tradicional. Então, assim, durante essa minha vida, a gente tem muito dedicado para essa sustentabilidade, para fortalecer esses conhecimentos, tanto na oralidade, porque dentro da minha comunidade a gente trabalha com a oralidade. Então, a gente, desde a criança de 4 anos, a gente já começa a trabalhar com ele, levando para o cerrado, passando essa transmissão, para ele ter crescer com esse respeito pela mãe natureza, pelo nosso cerrado, pela nossa água, pelas nossas pedras, por tudo ali que a natureza nos oferece. Então, a gente tem esse trabalho que a gente nunca deixa isso perder dentro da nossa comunidade. E também, como o doutor Wilson falou, que a gente precisa levar isso para dentro da universidade. Desde 2010, eu estou como professora na UNB,
na Faculdade de Antropologia, eles criaram um espaço que a gente tem uma disciplina que chama Encontro de Saberes. E dentro desse encontro de saberes são levados vários mestres para dar aula nessa disciplina. Ela acontece 2 vezes no ano. E hoje cresceu muito. Hoje ela já está mais de 15 universidades. E ela começou na UNB. E eu tenho acompanhado esse trabalho também junto com os outros mestres. Hoje eu estou fazendo parte do comitê dentro desse instituto, que é onde a gente quer buscar mais mestres para levar para dentro, não só da UNB, mas para as outras universidades dos estados, para fortalecer. E é um momento que a gente tem de compartilhar o nosso conhecimento e de mostrar para os alunos que o nosso modo de fazer é diferente, o nosso respeito com a Mãe Natureza é diferente, que ele precisa sair dali uma pessoa com um pensamento diferente. Então, é uma bandeira que a gente tem carregado muito, para poder ver se a gente consegue ter um território mais respeitado. Quando fala em território comum, que é um tema da nossa mesa, é muito bom, vai ajudar já a gente a ter um pouco de segurança, mas a gente, dentro do nosso povo, a gente também tem uma preocupação. Por quê? É de uso comum, todo mundo tem que cuidar, mas a gente sofre influência de fora, de pessoas que chegam ali oferecendo dinheiro para outros membros daquela comunidade, para fazer isso que a gente trabalha com extrativismo de plantas medicinais, para coletar. Não tem uma coleta sustentável, porque ele só quer ganhar dinheiro, ele só quer vender. Então, essa influência a gente sofre dentro da comunidade, porque não é todos que pensam numa coleta sustentável, não é todos que pensam que a gente tem que preservar aquela espécie para toda a nossa vida. E, por isso, a gente precisa, dentro dos nossos territórios, a gente ter recurso para que a gente possa trabalhar com as crianças, com as mulheres, com os jovens, e também com essas pessoas que depredam a nossa natureza, para ter oficina de capacitação para essas pessoas, para elas entenderem que a gente tem que preservar. Não é só pensar de ganhar aquele dinheiro naquele momento, mas depredar aquela espécie que depois a gente não vai ter ela mais. Então, a gente precisa de ter recurso para a gente trabalhar com a nossa própria comunidade também, porque lá dentro tem quem recebe dinheiro de fora para poder fazer uma coleta não sustentável, como a gente que está ali para preservar, que é guardião da natureza, que a gente guarda aquelas espécies debaixo de 7 chaves, com muito amor, com muito carinho, mas chega um que só quer vender. Então, a gente tem essa preocupação, a gente precisa urgente da gente ter recurso para que a gente possa trabalhar com essas pessoas que não têm o respeito, que não têm o conhecimento que a gente tem pela Mãe Natureza. Então, era isso o meu primeiro recado, depois a gente vai conversar mais. Gratidão, obrigada. É sempre um presente ouvir a Luceli falar, né? Quietinha, caladinha, mas quando começa a falar, uma riqueza enorme, né? Pensar que ela dá aula na UNB, gente. Há quantos anos? Desde 2010. 15 anos, né? Incrível. Incrível, né? Eu escolho aqui ou vão se voluntariar? Cadê? Normalmente a juventude vai por último. Ah, então tá, vamos seguir, obedecer a tradição. Essa juventude é chique. Vou saudar aqui todas as amigas, os amigos PCTs que estão aqui, em especial Mana Célia, que minha gratidão, que eu aprendo muito com você. E, em especial, minha presidente do Instituto Ecovida, Aldenora Gonzalez, que também eu aprendo muito com ela dentro do Instituto, né? Luceli, eu quero dizer que aquele rosto que está ali no nosso banner da plataforma, a gente até, quando eu vejo a Luceli daquele jeito, eu gosto dela assim, com cabelo lindo e maravilhoso, e ela é ali a nossa porta de entrada da plataforma, né? E que a gente também tem outra guerreira aí que defende com todas as unhas e dentes a plataforma, que é a Ana, nossa conselheira, né? E estar aqui hoje é representar os 28 segmentos, não só o nosso de Andirobeira, é lembrar
de onde nós viemos, para onde nós estamos indo e aonde nós queremos chegar em relação à questão da preservação dos nossos territórios, principalmente comunidades. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, obrigada, gratidão, doutor Wilson, gratidão às pessoas que me trouxeram até esse lugar, que não fui eu, foi vocês, né? A gente tem que ser grato a esses momentos especiais. Mas, assim, falar do que é lá dentro da minha região, que eu tenho até uma conterrâneas aqui, várias, é falar do nosso precioso material que está no nosso território, que é a nossa espécie, que tanto a gente depende. A andiroba, o cumaru e a copaíba, eles precisam estar de meio ao meio, que eu falo no meio ao meio conosco, seres humanos, em preservação contínua. Por quê, Sheila? Porque eu e muitos de vocês foi criado nos antigos tradicionais medicinais nossos terapêuticos, no nosso óleo. A minha comunidade, onde minha avó e minha mãe nasceu, lá no Alto Tapajós, perto de Monte Alegre, não tem posto médico. E os nossos medicamentos são os naturais. Nós dependemos do óleo. O andiroba é considerado um anti-inflamatório maravilhoso, mas o nosso cumaru ele é muito mais. E ele está indo embora, doutor. Estão invadindo nossos territórios, né? Então, esses são os nossos medicamentos que a gente não usa o medicamento da farmácia, a gente usa os nossos tradicionais. Ele que nos socorre, ele que nos socorreu na época do Covid também. Então, assim, território comum, coletivo de todo mundo, ele precisa ter um olhar de que nós precisamos defender com autonomia, com respeito, com solidariedade e, principalmente, em que território eu piso? O que eu tenho além dos fitoterápicos? Além? A gente tem um povo que vive lá, que precisa da água, da floresta, né, para sobreviver. Assim como as plantas precisam, nós precisamos desses ambientes. Então, a gente entende que, quando o Ministério Público traz a gente aqui para uma discussão sobre ancestralidade, cultura, meio, valorização, é de suma importância que vocês estão olhando para a gente, estão vendo que as garantias de direito que já estão desde a época da Constituição de 88 até hoje, é preciso que ela saia do papel, que ela chegue até a gente de forma que a gente possa realmente dizer assim, o meu território hoje está legitimado, ninguém vai ter acesso à minha terra, porque ela já tem uma política maior. E agora eu preciso só legitimar. Ninguém vai chegar até ela impedindo que a nossa cultura, os nossos direitos, nossos saberes, a nossa geração morra ali ou pare ali. Porque o clima já, por si só, já está dizendo o que está acontecendo. 3 anos consecutivos de muita seca no Pará, em todo lugar, a andiroba, ano passado, não caiu. Não deu. Você tá, né? Não deu. Foi um escasso. As plantas ficaram altamente secas para dar os seus frutos. A gente não teve o cumaru. E o cumaru é um dos frutos muito importantes dentro da nossa biodiversidade de riqueza aí. E aí ainda tem mais. O cumaru está indo embora para outros lugares fora do Brasil. E o Brasil precisa olhar a riqueza que tem, doutor. Não é só a gente, mas o Brasil precisa otimizar as comunidades do potencial que a gente tem e rico, que parece que a gente não vê, e os outros de fora vê, e pagam caro. E aí os atravessadores aproveitam para levar a nossa riqueza para fora e a gente fica sem a nossa semente preciosa que está indo embora. Daqui a pouco eles estão patenteando o cumaru e a gente vai ficar fora disso, né? Há a questão da cultura tradicional. É o que a gente, enquanto Instituto Ecovida, a gente luta para que não perca essa essência, como a Lucy falou, que não perca, que você pode manusear isso sem instrumento tecnológico tão avançado que as comunidades não têm, mas que precisam ser valorizado essa cultura, esse manuseio de que a gente pode tirar, a gente pode devolver, a gente pode reproduzir, a gente pode crescer nesse meio ambiental. Então, assim,
cosmovisão territorial e direito é algo que tem que estar presente sempre nessas discussões e nesses fazeres sociais que a gente tanto defende. Mas isso eu vou falar mais. A gente não pode perder a raiz. Os nossos mais velhos estão indo embora, com muito fazeres levando. E a juventude, eu não estou falando dessa que está aqui, na garantia de direito, mas as outras, as juventudes que estão aí impregnadas com tanta tecnologia, com tanta coisa, sem saber o que é uma questão tradicional. E a gente tem a obrigação, enquanto defensores do meio ambiente, da biodiversidade, de fazer a multiplicação. E, através da plataforma também do Territórios Tradicionais, a gente pode, sim, unir força, levar essas histórias, levar essas questões ambientais, sócio e humana, defender vidas, que muitos de nós estão morrendo dentro de suas comunidades para dizer, ei, aqui é o meu território. Aí vem gente querendo dizer, não, é meu, porque eu tenho um título. E a gente que mora ali há mais de um século, mais de décadas, mais de histórias, sai porque não tem a titulação do Toilson. É isso que dói mais. É isso que a gente vê. É isso que a gente fala, e tem muita gente sofrendo psicologicamente dentro dos seus territórios, porque as políticas públicas não chegam. E gritar só não importa. Nós temos que enfrentar isso com realidade e com firmeza de que vocês possam nos ajudar a fazer a diferença nos territórios. Tá? É essa a minha gratidão que eu deixo, e muito obrigada a todos aí, nossos 28 segmentos aí, por todas essas aprendizagens, essas coisas que a gente tem tanto levado em frente no nosso Brasil, nas nossas comunidades, na nossa região. Bom dia a todos e bom. Então, agora não tenho mais o que falar. Vou querer desculpar. Bom dia, gente, mais uma vez. Acho que ouvimos aqui bastante até agora sobre a importância de toda essa relação para com a saúde, né? E aí eu trago algumas preocupações para isso. Mas antes de começar, eu queria recitar um poema. Aprendi com Mana Célia. Começar as discussões recitando o poema. Coci orixá. Eu, orixá. Sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem festa, sem folha não tem nada. Quem é você e o que faz por aqui? Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Sou Aroni. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Sou Aroni. Coci orixá. Eu, orixá. Sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Esse provérbio africano, que fala que sem folha, né? Coci orixá. Não tem folha, não há orixá. Traz a importância, né, que para nós, para todos nós, não só os matizes africanos, mas para todos nós, essa relação com o universo, né, com os biomas, com a natureza, com os maretórios, com os territórios, é uma relação da existência. Da existência. E aí, quando né, Orumilá fala aqui, sem folha não há orixá. E se não há orixá, se não há divindade, o vodou, o inquice, também não há como ter a relação da vida. Né? E sem orixá, a vida humana empobrece e morre, acaba. E aí eu acho que das tradições, e falando do conceito religioso, que nós temos no mundo inteiro, um único povo que traz o conceito de sagrado, que fala assim, se destruirmos o planeta, a gente vai desaparecer. E aí eu faço uma reflexão que é bem assim, né, que é a capa, né, que é o início da minha pesquisa, que é bem assim, mudanças climáticas e o fim da tradição de matriz africana. Do fim do axé ao fim do mundo. E aí algumas perguntas que a gente vem fazendo, assim, fazer para isso, de ter essa relação. O que é povo tradicional, primeiramente, a gente, né, já
falar dessa relação, de entender que são um grupo de pessoas que compõem a mesma língua, têm as mesmas tradições e têm ligação diretamente com o território, ligação direta com o território. E aí, quando os povos africanos vieram para cá, eles eram lá originários, né? E aqui se relacionaram com os originários daqui, dessa terra. E a sobrevivência de toda a tradição se deu pelo contato de compreender com os povos originários de aqui. Qual é a relação que vocês têm com a natureza? Como é que, né? Onde é que tem onde tem as folhas que a gente pode substituir que a gente tinha lá no nosso território africano. E quem sabia dessas informações eram os povos originários daqui. Mais uma vez, a relação direta com a natureza. E tem um detalhe muito importante. Muita gente fala assim, nos Estados Unidos não tinha africanizados? Tinha. E por que lá não tem candomblé? Porque o processo de conurbação e de urbanização violenta que lá sofre, e também de leis severas, fez com que, por mais que lá em Nova Orleans tenha o culto do voodoo, o culto de Mahu-Lavu, mas é diferente. Porque lá não tem essa relação agrícola. Essa relação que eles tiveram com os povos originários para sobreviver. Porque os povos originários americanos foram todos dizimados. E aqui teve essa relação de fazer com que a tradição se mantesse, porque a maioria estavam ligados nas áreas rurais. Os quilombos, na maioria dos terreiros que foram surgindo em áreas rurais, em áreas afastadas da urbanização. Então deu certo. Nos Estados Unidos, um outro universo, o bioma, e aí uma coisa bem técnica. O bioma brasileiro tem uma relação de aproximação com o bioma africano. Já o bioma lá do norte global, não. Então, quando eles chegam aqui, uma coisa bem simples, chegam aqui, encontram uma gameleira branca, dizem assim, então dá para cultuar iroco, dá para cultuar louco, nessa árvore aqui, que ela parece. E tantas outras ervas e espécies de vegetação foram associadas, porque a gente olha assim no mapa e vê que a América Latina se encaixa ali na África, né? Dá para encaixar, igual o quebra-cabeça. Quando a gente corta, dá para encaixar. E se Pangeia realmente existiu, essa relação ela está dividida pelo oceano, mas deve como a tradição sobreviver. Porque o Vodum, o orixá, o Inquice, a divindade, ela nasce onde tem a natureza viva. Onde tem o brotar. Onde tem a planta, a erva, onde tem um rio. Por isso que teve tanta dificuldade de não ter culto lá em cima. Tem Nova Orleans, que é mais pertinho ali do Haiti. Mas Nova York tinha escravizado? Tinha. Mas não tinha bioma parecido com o bioma africano. Não tinha como correlacionar. Então essa cantiga, esse poema, fala bem disso. E aí uma das coisas que a gente faz outra pergunta. Por exemplo, todo mundo sabe que tem quartinhas, né, dentro das territórios tradicionais. Várias quartinhas. Tem lá o altar, né, tá aqui o Oxum. Então, eu posso pegar essa Oxum aqui e colocar em casa, num local, e colocar uma quartinha com água. Ou um copo com água mesmo, assim como esse aqui. E essa água concentra energia. Mas se eu for encher a água da torneira e tem cloro na água, tem nitrato na água, para o consumo, né, o consumo humano, ela já não é adequada. Será que dá para ter axé? E o nitrato, o cloro que está ali dentro da água, dá espaço à energia axé? E aí como é que fica? Como é que faz acarajé com feijão transgênico, cheio de conservante, né, e totalmente do processo industrializado? A gente chega nas feiras, é a mesma produção. Se for o milho é transgênico em vários lugares. Não tem mais você ir na feira e encontrar milho crioulo, não. Como é que faz a comida? Cadê Verônica? Como é que faz a comida para o Odé de Verônica, que é milho cozido? Se o milho, Manacélia, não é saudável. E aí, falando ainda das folhas, que assim, folha, e a gente às vezes quer fazer o banho, quer fazer a infusão de ervas, quer fazer o chá, e aí compra onde? Morando na cidade. Vai comprar no mercado. E aí eu chego e está lá a folha com agrotóxico, com agroquímico.
Aí volta a pergunta. Folha com agroquímico não tem sonho. Folha com agrotóxico não tem vida. Não tem nada. Então, é uma outra questão da gente voltar e dizer assim, realmente precisamos de território, da terra, da territorialidade, para que tenha o cultivo, que tenha essa manutenção da vida dentro dos terreiros, dentro dos territórios. Né? E ontem, não, semana passada, não foi Quito, um jovem aqui de Belém falando que a maioria dos terreiros estão se mudando, saindo da região metropolitana, indo para a área rural, que tal, e né, como fosse um problema. Eu disse, não, isso é querer manter a tradição viva, porque a poluição, fumaça, não tem o córrego, não tem, né, toda essa violência da conurbação, da urbanização, faz com que realmente aquela comunidade tenha que ir para a área rural, vão migrando para poder sobreviver. E aí uma outra questão é da segurança alimentar. Né? Quando fala segurança alimentar, para a gente, o ponto principal é o abate tradicional e doméstico. E aí eu lembro quando o doutor Édio foi lá no Supremo, fez a pergunta para todos os ministros, quem estava no auditório, no plenário, se os sapatos de couro, as pessoas estavam preocupadas como um boi foi morto. Porque todo mundo se preocupa com a galinha da macumba. Mas ninguém se preocupa com o churrasco que comeu ontem. Ou com a carne que está no congelador. Como foi? Daí, para a gente, um processo de sacralização, que não é nem sacralização, é abate doméstico, é muito específico, é muito ligado ao respeito ao animal. Né, aquela pessoa específica. Então, não é qualquer pessoa que abate o animal. Tem uma pessoa específica, que tem um cargo, que foi escolhida pela liderança, pelo conceito ali daquela comunidade. Quem vai preparar é outra pessoa específica. E é compartilhado em comunhão com toda a comunidade e com o sagrado, o conceito do sagrado. Então, não é só matar. Ah, vocês matam animais, matam galinha. Não é de qualquer... Ninguém mata ninguém, faz um abate doméstico, que antes disso tem uma conexão de se respeitar. E o animal tem que estar saudável. Onde é que não se encontra? Lá no Rio Grande do Norte é o maior produtor de caprinos do Brasil. Para nós, uma cabra, um bode, sai uns 500, 600 reais. Se for em São Paulo, é muito mais do que isso. Mas no dia a dia, no comum, na produção em longa escala, é muito menos do que isso. 50, 150, dependendo do tamanho. Então, até o processo inflacionário. Nós precisamos produzir para nós mesmos. Agora, como produzir? Como criar galinha e bode para povo tradicional, comprar de povo tradicional? Só que não tem a terra, não tem território. Fundo e fecho de pasto, criando bode lá no interior da Bahia e vendendo para todos os terreiros do Brasil. Fantástico. Mas né, e como é que a gente faz essa ligação? Se o pessoal de fundo e fecho de pasto também tem um território violado. E aí eu quero só finalizar trazendo algumas reflexões, alguns ditados, provérbios bem ligados ao sagrado. Né? Existe uma coisa chamada Orumilá, na África e aqui no Brasil, que é o oráculo. O Orumilá são uma combinação de 200 e poucos combinações de signos do seu destino. Que se joga e vê o destino, e vai ser algumas frases assim, seu destino é esse, isso é que para resolver esse problema, você tem que fazer isto. Esse sacrifício, ou parar de comer aquilo, ou parar de fazer aquilo. E existe alguns problemas que caem na caminho das pessoas relacionados a essa questão da natureza. Né? Que o Urumilá fala. Vou falar em português mesmo, porque está em Yorubá e tem em português assim. Quem derruba a árvore, derruba a si próprio. Quem corta a árvore, fere a própria cabeça. Né? Então, uma pessoa que está lá, meus caminhos estão ruins, estão trancados, não sei o que fazer, doutor. Mas vai lá, procura um pai de santo, vai ser quando joga. Você está cortando a árvore, você está derrubando a própria existência. Porque se as raízes firmam a gente e a copa faz com que a gente cresça, você vai lá e derruba um semelhante. Se é aquela questão do que eu falei antes, de toda a crença, né? Eu creio, eu sou uma pessoa religiosa, toda sexta-feira todo branco, não como isso, não como aquilo, não sei o quê, mas é filha de Oxum
e está lá o esgoto, jogando para o rio. Mas eu não sei o que acontece, que toda hora que o Pai de Santo joga, o Xum está inquisilada comigo. Né? Eu faço tudo, Mana Sheila. Eu faço acendo a vela, eu faço todo o princípio da religião do mundo branco, que é aquela questão de seguir, né, a ordem, de ler e repetir as ordens. Mas aí é trazer. O maior sacrifício é aquele que você abre mão de fazer. E a maior relação de adoração é você chegar e sentir a natureza viva e não agredi-la. E aí uma outra, né? A vida não avança se não cuidamos da terra. A água deve ser honrada para que o mundo permaneça saudável. O humano, essa é uma frase minha que eu quero finalizar dizendo, um humano sem amor à natureza é um humano sem amor a Deus. Então, falar de matriz africana é bem disso, né? É dessa relação direta com a natureza, mas dizer que a saúde, a nossa saúde, está ligada realmente a esse universo vegetal. Né? Tanto as andeirobeiras como as extrativistas, a gente aprende muito com os outros segmentos, mas todos nós temos essa relação de olhar e dizer, hoje eu acordei, né, um pouco, tinha comido alguma coisa, tenho que tomar um chá. Aí, não, tem que comprar um remédio, não vou comprar remédio, vou tomar um chá de bolda, um chá de cidreira, que é isso que a gente aprende, tomar e a gente tem que manter isso, mas aonde compra o chá? No mercado? Está com conservante? Aonde tem? Né? Cadê? E aí, Belém tem um universo ainda de mercado, São Paulo não tem. Em São Bernardo do Campo, quando eu morei em São Bernardo do Campo, lá na terra lá do Steve, fui comprar um erva doce no mercado. Não tinha cheiro de nada, não tinha gosto de nada. Então, mas aí aonde plantar erva doce, se os terreiros não têm essa relação? Manda dizer isso, gente. Apesar de toda a relação com a natureza, a gente precisa da terra, do território e da territorialidade. Né? É com decretos, é com leis mais firmes para garantir essa terra. E a plataforma é o lugar que a gente vê no mapa onde nós estamos e é o que faz fomentar mais ainda a importância dessa relação, essa, né, afirmar-se, protagonizar que o território é do povo tradicional a partir da oralidade é importante, mas a gente temos que trazer para si esse pensamento bem protagonista. Eu só sobrevivo se minha terra for essa. Não adianta, eu não quero um apartamento e não quero morar em outro lugar. É essa terra que eu nasci, é nela que eu me criei. Tem uma cantiga na Jurema que diz assim, na Jurema eu nasci, nela eu me criei. No passado da Jurema, um bom mestre serei. Então, o catingueiro, o juremeiro, quer ser catingueiro, quer ser juremeiro, ele não quer sair de lá. Porque lá ele quer ser ancestral. Então, era isso. Muito obrigado. Obrigado ao agradecer a Sexta Câmara pelo convite, essa relação de parceria com o Conselho, que a gente está disponível para levar essa plataforma para todos os territórios do nosso país, que não é pequeno, não é fácil, mas iremos, né, Mana Sheila, Mana Célia, Ana Paula, fazer isso acontecer. Obrigado, gente. É muito importante para o MPF ouvir povos de terreiro e pensar qual é a territorialidade específica desse povo. Os nossos colegas, eu, quando entrei na carreira, conhecia o quilombo, que está na Constituição, que tem um decreto que regulamenta, mas como pensar a territorialidade dos povos de terreiro que estão nas cidades, mas que têm sua relação com o meio ambiente natural, com as folhas, com os animais. Como a gente pode viabilizar, né, uma política territorial para povos de terreiro? Isso é uma questão que está posta para o Estado brasileiro. A plataforma tem uma quantidade enorme de terreiros cadastrados. Lá no meu estado, em Goiás, por conta de um trabalho que a gente fez com o segmento dos povos de terreiro lá nós criamos um grupo de trabalho interinstitucional para acompanhar os povos de terreiro, com participação do MP estadual, Defensoria Pública do Estado, da União, Polícia Civil, que tem uma delegacia especial de combate a crimes de intolerância e racismo lá em Goiás, que é fruto da luta dos povos de terreiro. E a gente tem uma quantidade enorme de terreiro na plataforma, mas
a gente não tem ainda um caminho para discutir direito territorial desse segmento. Assim como é um desafio também a gente pensar direitos territoriais das comunidades ciganas. Né? Então, são desafios que estão postos para a nossa sociedade, que o Conselho Nacional precisa cobrar respostas para isso, mas precisa nos ajudar a pensar, porque nessa cabeça pequenininha do branco, na minha cabeça pequenininha de branco, eu ainda tenho muita dificuldade de pensar uma política consistente para isso. Direitos territoriais de povos de terreiro, de ciganos. Né? Tá claro que existe um direito, mas que direito é esse, que território é esse, que convive com o meio ambiente, perdão, que convive com a cidade, né? Mas que é roça. Né? Então, assim, a gente precisa. E precisa, Doté, de conceitos novos. Né? A gente precisa de uma cosmovisão diferente. A gente precisa ir colocando isso dentro do mundo jurídico. Eu insisto aqui na discussão do mundo jurídico, porque a gente está no Ministério Público Federal, porque é esse o chapéu que eu uso, é o chapéu do Procurador da República. Então, como a gente transformar a cosmovisão, conhecimentos tradicionais, em atos administrativos que contemplem um direito territorial para esse segmento? Seria interessante, Mãe Célia e demais representantes do Conselho aqui, a gente fazer um grande seminário para discutir esse tema, né, e trazer exatamente esses segmentos que têm mais dificuldade que nós temos, nós, Estado brasileiro, temos mais dificuldade para pensar a dimensão territorial da existência desses povos. Né? E aí traz os ciganos, traz os povos de terreiro. Seria legal construir alguma coisa com o MIR, Luceli, né? Que é onde vocês têm lá secretarias, né? Ciganos, povos de terreiro estão no MIR, não é isso? Então, tem que cobrar isso. Qual é a política territorial? Qual é a proposta que o governo tem para uma política territorial de ciganos e povos de terreiro? A gente está acolhendo todas essas informações e autodeclarações na plataforma, mas me angustia um pouco, viu, Kênia? O que a gente faz com isso agora? Os territórios estão cadastrados lá. E aí? Né? A gente está com uma grande ação prevista para fevereiro do ano que vem, Kênia, em São Paulo, com os povos de terreiro lá de São Paulo. Né? Então, aí, a gente vai receber a autodeclaração, mas e agora? E não é responsabilidade só do MPF construir esse caminho. Né? O protagonismo tem que ser sempre de vocês. Então tem que pautar esse assunto. Temos uma nova representante para a nossa mesa, é isso? Por favor, pessoal do nosso apoio, traz uma... já tem cadeira ali. Só sentar, por favor. Como é que você chama? Morotim. A gente vai passar a palavra para o Quito e, em seguida, passa a palavra para você, Morotim. Bem-vinda, viu? Qual que é o seu segmento? Indígena. Muito bem-vinda. Está aí com a camiseta do ATL, né? Bom dia. Quito, está com a palavra. Bom dia, gente. Obrigado por todo mundo que chegou aqui nesse período de COP. Saudações tradicionais, a benção aos mais velhos, aos mais novos. Eu me chamo Quito Chiesi, eu sou da juventude da rede PCTs, né? Sou do Instituto Ojoinã, que é o instituto do meu terreiro, o Ilê Axé Ojúnia Choroquê, que é uma nação EFON, fica em Brasília. Temos 5 hectares de cerrado preservado ao redor do terreiro. Do terreiro temos o território inteiro desvastado e desde 20 anos a gente conseguiu ter uma biodiversidade que teve mapeamento, não sei quantos, acho que quase 500 espécies que só estão existindo dentro desse território, só existem lá. E isso mostra a potência que a gente tem quando que os territórios, as unidades tradicionais de terreiro, elas têm quando podem existir na sua maior potência. E eu também venho falar desse lugar de Brasília, porque a gente tem povos e comunidades tradicionais em Brasília, a gente tem terreiros em Brasília, são mais de 250, se eu não me engano, no último mapeamento. E a gente está em frente, a gente está criando a frente de povos e comunidades tradicionais. Tem o território demarcado, que é o Santuário dos Pajés. E, embora a gente tenha nossas periferias ao redor do centro do poder, muitas vezes a gente não é assistido. Brasília não teve uma pré-CROP
dos povos das periferias da Precop. Ela foi sede de vários, mas a gente não se mobilizou e, infelizmente, a gente ainda está começando nesses processos. Então, um salve para as pessoas que estão criando à frente dos povos e comunidades tradicionais do DF e em torno. E eu sou internacionalista, tenho o Giro dos Povos, que é um mapeamento das últimas notícias sobre povos e comunidades tradicionais a nível nacional e internacional, às vezes. E eu queria falar muito sobre responder uma pergunta que foi feita num painel, que foi o painel sobre terreiros, e eu acho que cabe muito aqui, que é o que é a justiça climática, né? A gente está nesse período da COP30, e a nossa campanha Presente Ancestral, que a gente apresentou ontem, ela tem esse tema como tema principal, e eu queria responder o que é justiça climática para mim, enquanto uma pessoa de povos de matriz africana e terreiro. E, para mim, é poder fazer o santo. Se a gente está tendo pessoas feitas no santo, pessoas sendo iniciadas, significa que ele é do Maré, em Zambiampongo, Deus ainda está acreditando nesse povo aqui, ainda está acreditando que a gente tem esperança nesse futuro, embora todos os demarcadores, todos os pontos do não retorno, a gente ainda tem esperança. O povo está acreditando, o povo de lá está acreditando na gente aqui. E também ter esse contato, essa coligação com o sagrado, ter esse retorno, às vezes é um retorno mesmo, principalmente para as pessoas da diáspora africana que foram urbanizadas, é um retorno para sacralidade, é um retorno à natureza. E, continuando aqui, eu queria a minha fala é muito focada na juventude. Falar de juventude é falar do presente, é falar do futuro, é falar sobre querer nossos territórios saudáveis, fortes, vivos, né, territórios vivos. E, para isso, a gente precisa que o decreto sobre regularização fundiária para povos e comunidades tradicionais seja assinado, para a gente ter essa manutenção do nosso modo de vida. Eu acho que foi em setembro que foi a conferência setorial do MDA de como é que é o nome? Desenvolvimento Rural e Sustentável Solidário. Só com povos e comunidades tradicionais a gente teve uma grande parcela, acho que todos os segmentos foram contemplados, nem todos os segmentos tinham juventudes no meio, mas a maior parte tinha juventudes, e a gente encontrou as juventudes para sentar e falar o que é que os jovens PCTs querem, o que é a nossa pauta, qual é a pauta que a gente vai lutar dentro da nossa conferência setorial e a pauta que a gente vai lutar para a massa, para colocar nesse plano de desenvolvimento sustentável e rural. E saiu dois grandes informes, que é o acesso a uma renda que permita saúde nesse campo total, saúde de não só a preocupação com o mês que vem, mas também de eu tenho o suficiente para pensar em carreira, pensar em lazer, pensar em existir com toda a minha potencialidade. E a segunda é a proteção da juventude que querem ficar nos territórios, que a gente tem, sim, êxodos em quase todos os segmentos para o campo rural, mas tem muita gente que quer ficar no território e não está conseguindo. Simplesmente não pode, não tem sustentabilidade viver só no quilombo, a partir das questões rurais, ou viver da pesca. E uma fala que uma liderança fez foi: eu quero que o meu filho, eu acho que era uma liderança que o filho está fazendo geografia, eu quero que meu filho faça geografia, mas eu quero que ele se mantenha pescador, seja os dois. E isso resume muito bem o que é a juventude de povos e comunidades tradicionais. A gente quer os dois, a gente quer... e quem quiser estar só em campos que a gente fala que é fora do território, né, na universidade, trabalhando no Estado e tudo mais, que traga essa territorialização, que tradicionalize o Estado, o que o povo do Ministério dos Povos Indígenas fala, que é o aldeamento do Estado. E eu não sei ainda como traduzir isso, mas a gente precisa fazer isso. Isso aqui é um exemplo desse processo de tradicionalização de todos os espaços, e a gente pensa muito nisso. Porque pensar a justiça climática, pensar tudo isso, é pensar futuros. E é pensar qual futuro a gente realmente quer. E a gente não... Até agora eu não vejo ninguém falando de utopias, porque utopia é sempre algo paralisado, é sempre algo que já existe
fechado, e a realidade é que sempre vai ter problemas. Se for a utopia de alguém, com certeza é a distopia de outra pessoa. Eu acho que a gente, todo esse processo, sempre está pensando sobre protopia, sempre está pensando sobre, cara, não vai ser do jeito que queremos, mas vamos tentar tudo para ser do melhor jeito possível, e se chegarmos lá, vai ser de outro jeito, e a gente vai sempre melhorando. Nosso processo é muito protópico. E, nesse sentido, eu vejo que aqui, ontem, a dona Manassélia trouxe o chapéu da transição, ela passou para mim, mas é o nosso chapéu da juventude, e eu vejo que a juventude, ela tem, o movimento PCT, ele tem esse espaço, essa tecnologia muito, a gente é um movimento muito avançado, para falar a verdade, e isso por conta das nossas cosmovisões. Mas a gente tem esse poder porque nosso movimento é avançado, e esse reconhecimento da juventude é um reconhecimento que toda a sociedade, em todos os países, em todo o campo, deveria reconhecer a juventude como força da natureza. Existe o fogo que queima, existe o sol que gera calor, que está gerando bastante calor aqui em Belém. Existe a água que molha, e o que vem de novo, a juventude, ela traz recriação, ela traz criatividade, ela traz, às vezes, o retorno para outras questões que estavam no passado, e a gente tem que entender isso como uma força da natureza, uma força que não é parável, sabe? E graças aos nossos mais velhos, a gente reconhece e agradece esses passos de sempre estar no CNPCT e todos os outros. Mas é algo que a gente tem que fazer a nível total, ser reconhecido enquanto força da natureza. E nessa confluência total. E, assim, falando sobre matriz africana, né, a gente, em matriz africana, tem um espaço de reconhecer essa força da natureza, que o sagrado, às vezes, se apresenta através de Logunedé, em Gogombila, que traz a questão da juventude. Às vezes o povo acha que é só sobre beleza, mas ele representa, ela, em alguns casos, representa esse poder do que vem de novo, do que nasce. E a gente tem os Vungi, os Erês, que eles trazem a questão da felicidade, a questão da infância. E tem um culto que, às vezes, até é esquecido, né, que é o culto dos pretos novos. Ele já foi mais famoso nas décadas passadas, mas ele existe, e ele foi se confluindo em algumas outras questões. E, por fim, né, a gente tem essa representação pelos Exu Mirins e Pombageiras Meninas. Então, isso é só um aglomerado de cosmovisões. Imagina, em todos os 28 segmentos, o quão a gente ainda tem, tipo, para ensinar ou intercambiar com outros povos, com esse processo de encantamento do Estado, encantamento dos processos que não foram criados, que são desencantados, como que as discussões que estavam tendo, tipo, no pavilhão azul, no pavilhão verde. A gente tá nesse espaço é extremamente importante. E só um segundinho. E é isso, a gente precisa são todas essas questões, a gente precisa muito de poder existir, né? Então, para poder existir, a gente precisa de financiamento. Essa juventude que está aqui é a juventude que passa, a gente não tem final de semana, sabe? Não tem férias, a gente vive por isso, e a gente tem nossas questões, a gente tem a possibilidade de chegar nos acessos, mas às vezes tem questões, tem jovens que têm que estar no território, e a gente tem muito que respeitar isso, jovens que querem ficar no território, ou jovens que às vezes não conseguem estar nos espaços que a gente consegue por 1001 motivos, ou às vezes por desmobilização, e a gente precisa pensar nesse duplo financiamento para os projetos que a gente planeja fora da porteira para fora, e os projetos que a gente planeja para fortalecer os jovens que querem estar aqui. Então, estar nesses espaços é muito um apelo para não só financiamento, mas abertura de caminhos, abertura de propostas, onde que a gente possa existir nessa possibilidade total, nesse presente ancestral, que eu já expliquei ontem, que tem esse duplo sentido, que a gente
é presente mesmo. A gente não está em nível de esperar o futuro acontecer ainda, a gente está adiando o fim do mundo agora. E, por último, eu só quero agradecer todo mundo, agradecer a Kênia, agradecer o Dr. Wilson, agradecer a equipe, os trabalhadores, o nosso tradutor, que faz chegar o nosso discurso em muito mais pessoas, e toda a mesa. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer enorme, e a gente está com bastante gente, sabe? Então, passa a palavra. Quito, tá ótimo. Pode passar para Morotim. Morotim, bem-vindo ao MPF. O tema da nossa mesa é como que as cosmovisões e os conhecimentos tradicionais fortalecem a presença dos povos nos territórios, adiam o fim do mundo, como o Quito falou, né? E como que a gente pode mobilizar esses conhecimentos tradicionais para proteger direitos territoriais. Essa é a provocação aqui para a gente refletir. Fica à vontade, tá? Bom dia a todos. Peço desculpa pelo atraso. Meu nome é Morotim, Metracop Clarice Cauruaí Canoé. Sou de Rondônia, município de Guajará-Mirim, divisa com a Bolívia. Sou do território indígena Sagarana, né? Falar de povos tradicionais e falar da cultura indígena é muito complexa, né? Porque cada povo tem a sua cultura, a sua religião, e eu também tenho a minha dentro do meu povo, dentro do meu território, né? Como a gente está vindo aqui para provocar, então eu vou colocar aqui as minhas, acredito que seja denúncias e, ao mesmo tempo, provocação, né? Parentas e parentes, infelizmente, a gente vive uma situação tão complicada dentro desse contexto todo, devido à invasão dentro dos nossos próprios territórios, tanto territorial, tanto na parte também da cultura, né, das nossas religiões. Hoje, a nossa maior dificuldade hoje, dentro do meu município, eu acredito que seja também de todos que estão aqui, é a divisão das religiões, né? Porque a minha comunidade ela foi criada através das igrejas católicas. Então, eu cresci com catolicismo, né? Mas hoje também a gente vive dividido, porque também tem a religião evangélica, né? Quando eu cresci, eu não sabia o que era religião indígena, porque hoje são vários contextos, né, que as pessoas falam. Antigamente, muitas dos nossos povos, dentro das nossas comunidades, tinham vergonha de dizer que eram indígenas. Por quê? Porque o contato ele trouxe para a gente muitas coisas, destruíram tudo, né? Hoje eu faço parte de 3 povos parentes. Eu sou Canoé, sou Oroari e sou Cujubim. Eu me sinto honrada por isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu me sinto muito triste. Por quê? Porque eu só sei falar uma língua materna. Eu gostaria de falar os 3. Mas, infelizmente, eu falo só uma, devido à destruição do nosso povo, né? Então, é uma coisa bem complicada. Daí chega a religião e quer destruir o que a gente tem de pouquinho ainda, né? Se a gente não buscar apoio, se a gente não buscar parceria para a gente tentar resgatar, a gente perde tudo, né? Hoje, dentro do meu território, a gente só tem um pajé. A gente perdeu as nossas benzedeiras, as nossas parteiras, né, devido a várias questões. Porque hoje a saúde também, né, tudo envolve saúde, educação. Hoje também a maioria dos nossos jovens vão para a cidade, onde a gente perde muito. Eu saí do meu território com 14 anos. Hoje eu não sei cantar, mas eu sei falar a língua materna. Mas que eu queria ter esse conhecimento. A partir do momento que a gente entra para cá, para defender
É porque a gente fala de direitos e deveres, né? Então, para a gente estar aqui, a gente tem que defender como um todo. Mas, assim, parênteses, é triste para mim, né? Quando eu olhei esse tema, eu fiquei bem mexida com isso, porque a gente tem no máximo 60 anos de contato em Rondônia, sempre 60, né? Então a gente perdeu quase tudo. Foram pegos parentes de outros estados, levados para lá. Só dentro da minha comunidade temos 12 etnias indígenas, fora os que estão chegando. Como é que eu vou trabalhar a questão da religião, dentro disso tudo, se cada um tem o seu povo, né? Para mim, é complicado, porque como é que eu vou falar uma coisa que eu não tenho base? Como eu vou buscar isso se os nossos mais velhos, os nossos anciãos, na época eram proibidos de falar, na época eram proibidos de fazer? Como que a gente vai aprender isso, né? Será que eu vou ter que pegar do outro parente para eu colocar dentro do meu território? Eu não posso fazer isso. Hoje, o que predomina dentro do meu município, eu acredito que algumas também, é religião evangélica, né? Onde as próprias igrejas proíbem a gente cantar a nossa língua, dançar, fazer os nossos chás, fazer as nossas danças, fazer nossas pinturas. Porque quando eles vêm matando tudo, né? Hoje a gente vê eles dominando tudo. É triste. Eu me sinto triste com isso. Nada contra quem é evangélico, nada contra quem é católico, nada contra todo esse segmento que hoje a gente tem, que é que a gente está dando mão um para o outro para a gente tentar resgatar o que nos resta de pouquinho. Então, eu acredito que era isso que eu tinha que falar aqui. Morotinho, obrigado pelo seu relato, né? Um dos temas que a gente abordou e enfrentou lá no grupo de trabalho interinstitucional para acompanhamento dos povos de terreiro em Goiás é o tema do racismo religioso. E isso nos permite concluir a sua narrativa, Morotinho, nos permite concluir que o ataque à cosmovisão, o preconceito com as religiões indígenas e africanas são atentados aos territórios também. São atentados às pessoas, evidentemente, mas atentado aos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, né? E aí fica, então, esse recado importante, gente. A gente tem mais uma mesa ainda nessa manhã, né? Uma mesa importantíssima, que vai falar sobre o papel das mulheres na defesa da justiça climática e dos territórios. Então, acho que a gente pode... Bom, primeiro podemos abrir a palavra para a nossa plateia, né? Uma ou duas perguntas, e aí a gente encerra a mesa com alguma pergunta que seja direcionada aqui, direciona especificamente já para alguém da mesa, e aí a gente encerra para passar para a nossa próxima atividade. Mãe Célia, pode chegar aqui, por favor. Tem... Bem, bom dia para todos e todas as pessoas aqui presentes. Não é bem uma pergunta, mas o Quito fez uma fala ali e ele teve um momento que realmente é muito importante o que ele trouxe, quando ele falou da mãe pescadora que disse que o seu filho está na universidade, mas quer que ele continue pescador. Isso é muito importante no nosso debate, as nossas conversas nesses momentos,
para a gente poder legitimar os nossos segmentos, porque ainda somos muito vistos dentro dos nossos segmentos apenas por 2 vieses. E eu penso que a tríade tem que triunfar. A gente não pode olhar para um segmento de pescador, de extrativista costeiro marinho, de cigano, de quilombola, qualquer eles, apenas pela questão do ofício ou do benefício, mas pelo pertencimento. Eu sou extrativista costeiro marinho, costumo sempre dizer que o meu interesse é o mesmo desde 1930, quando meus avós casaram-se, Anita e Estácio. Mas é uma extensão, a nossa comunidade, o bairro do Marizão, é uma extensão do bairro Alto, porque a minha avó, ela falava para mim assim, e até hoje eu vejo o quanto tinha de pertencimento, de sagrado no que ela dizia. Ela dizia assim, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, os pretos saíram das Casas Grandes e foram para os Guarté. Era assim que foi chamado, e era um quilombo, aquilo lá. Hoje eu tenho consciência que isso era um quilombo. Eu tinha 5, 6 anos de idade quando ela falava isso. Com o tempo, eles vieram devagar, se achegando, e formaram o Barro Alto por causa da festa de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, os Santos do Preto. Então, vejam bem, a Lei Áurea foi assinada, então isso foi muito sagrado, e ela recebeu, minha avó nasceu no ano de 1910, e ela só sabia da idade dela e do ano que ela nasceu por causa da passagem do cometa. Que ela disse que a mãe dela estava grávida, e quando o cometa passou, foi um dia terrível, de muita chuva, de muita trovoada, de muito trovão, era muito ruim, e o irmão dela, o tio dela, que era irmão da minha bisavó, botou a esteira embaixo da rede da minha bisavó e ficou rezando para ela não perder a criança. E ela dormiu, que não viu nada daquela tempestade, daquela situação, né? E hoje a gente vive já essa situação nos afetando. Então, o Hernando pode ser pescador a vida toda dele. Ele não é só pescador de profissão. Ele é pescador porque ele nasceu naquele ambiente, com aquela etnia que tinha isso. Ele é pescador, mas ele pode ser professor, ele pode ser doutor, ele pode ser promotor, ele pode ser o que ele quiser de profissão. Então, essa tríade é fundamental para nós, do pertencimento, do ofício, do benefício, e isso se retrata, se reporta na nossa autodeclaração. Então, é importante isso. Não quero que o meu filho seja só pescador. O meu filho também é pescador, na certidão dos filhos dele está lá escrito, tanto ele quanto a minha nora, que são pescador. Mas ele também é eletricista de profissão. E trabalha com Rede Viva. Penso que no meu coração, quando eu vejo ele lá. E é uma mão de obra tão escassa que ele nem está no nosso Parazão, está lá em Santa Catarina, por conta dessa profissão. Mas ele é pescador. Na certidão das filhas, dos filhos dele, está escrito lá que eles são filhos de pescador e de pescadora. Era isso, gratidão. Eu quero fortalecer essa situação mesmo do pertencimento dos nossos segmentos. Gratidão. Tem a Verônica. Gente, vamos só duas. É a Ana Paula e depois o colega ali, tá bom? Verônica também? Vamos fazer perguntas ou colocações rápidas, gente, para a gente, então, poder ouvir mais pessoas. Verônica, Ana. Bom dia a todos, todas e todes, né? Assim, a minha pergunta ela vai muito focada na fala da Luceli, do Doté e da Sheila, né? E assim, a gente sabe o quanto a nossa cultura, a nossa ancestralidade, né? A medicina natural, ela é importante dentro dos nossos territórios, né?
E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês conseguem trazer a discussão da plataforma dos territórios tradicionais para dentro dessa questão da ancestralidade, da medicina natural, né? E como é que vocês conseguem fazer essa disseminação da plataforma? Porque, assim, falar da plataforma não é só chegar na comunidade e dizer a plataforma é isso aqui, ela veio para isso, ela nasceu lá no território de Dona Digé, mas é a gente trazer temas que têm a ver com a nossa realidade nas comunidades e trazendo a plataforma para dentro dessa discussão, que aí ela vai ter um entendimento melhor de quem está na comunidade, né? Então, eu gostaria de saber como é que vocês fazem essa discussão lá nas comunidades. Luceli? Foi muito bom, Ana, sua pergunta, porque lá dentro da minha comunidade a gente fala por que ela foi criada e a nossa missão de alimentar cada ponto da plataforma e a importância dela para a nossa vida dentro da comunidade. E depois que a plataforma foi criada, a gente pôde ver o quanto ela fortalece o nosso povo, porque a gente tem certeza que a gente está ali dentro e várias outras pessoas também estão vendo a gente e vendo nossos saberes e fazer, como a gente está aqui agora. Então, a gente internaliza isso dentro tanto da Pacari, da Rede Cerrado, como o doutor Wilson teve no nosso encontro de povos do Cerrado, porque a gente vê a importância não só da plataforma, mas também do Tô no Mapa, do Tô de Olho. Então, isso vai fortalecer as nossas ações dentro das nossas comunidades. Pois é muito importante que Vamos bater palma, gente, vamos lá. É muito importante que as informações sobre conhecimentos tradicionais constem dos cadastros. Porque é o seguinte, gente, povos e comunidades tradicionais é um conceito aberto. Povos e comunidades tradicionais no Brasil não são apenas os 28 segmentos que estão no Conselho, né? E aí, muitas vezes, a gente tem dificuldade, em alguns casos, de dizer se aquele grupo é, de fato, uma comunidade tradicional ou não. E é importante destacar o seguinte, quem está decidindo isso, caso a caso, nos cadastros, não é o MPF. É um conselho gestor formado por 9 pessoas, sendo que 8 são lideranças tradicionais indicadas pelo Conselho Nacional. Então, quando a gente vê com clareza ali no cadastro, né, Ana, a descrição dos conhecimentos tradicionais, a forma pela qual a comunidade usa as plantas, animais, raízes, a água, a folha, aquilo fixa, né, o entendimento de que sim, é uma comunidade tradicional, portanto, é destinatária de direitos especiais, né, que são aqueles previstos na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Exatamente, né? Então, os conhecimentos tradicionais são importantes para que a gente possa afirmar perante a sociedade lá fora que nós estamos diante de um grupo especial, que merece um tratamento especial, né? Que são, o que eu falei, tem os direitos específicos da política de povos e comunidades tradicionais. Né, Ana? Muito importante enfatizar isso. Então, ao cadastrar um território na plataforma, descreva os conhecimentos tradicionais que o seu grupo tem. Isso é muito importante para o trabalho do Conselho Nacional. Próxima pergunta, rapidamente, quem quer? Verônica. Então, não é bem na verdade, não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Enquanto a gente estava se colocando e pensando toda essa programação, é importante colocar para as pessoas da mesa já sabem, né? Mas para o público em geral, que os nossos saberes e fazeres ancestrais são medicina ancestral. E a gente tem que se colocar nesse lugar de ser medicina ancestral. Porque a medicina do outro, né, que chegou depois, que não foi o nosso povo que foi traficado, foi escravizado, é chamado de medicina, não vou entrar no mérito aqui, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. E os nossos saberes da terra, nossos saberes dos povos originários, não são colocados enquanto medicina. Então, que a gente tenha a medicina ancestral dos povos originários, a gente tenha a medicina ancestral dos povos de matriz africana,
para a gente continuar debatendo isso aqui no Brasil, que em outros países de África já estão muito mais avançados que aqui. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente ainda passa por problemas no Sistema Único de Saúde, quando o acesso, né, dos parentes indígenas, dos meus irmãos de povos de matriz africana, é negado à sua assessoria, que não é só uma assessoria religiosa, é uma assessoria de tratamento. Né? Quem é de matriz africana aqui sabe que a gente tem um tratamento espiritual, né, colocando assim, que se chama Bori, que em Yorubá quer dizer bo, que é comer, ori, que é cabeça, onde a gente alimenta a cabeça. E se isso não é um fortalecimento do nosso mental, né, para que a cabeça se equilibre juntamente com o corpo, para que a gente tenha um melhor equilíbrio na vida e melhor equilíbrio de decisão, eu não sei o que é. Então, é só deixar negritado que a gente tem que militar, né, e colocar que os nossos saberes são, sim, medicina, para que só a partir do momento em que a gente coloque, enquanto pessoas detentoras de medicina, que a medicina da floresta é importante, como a Sheila bem coloca, né, eu me solidarizo e me coloco muito junto à fala da nossa irmã. Ontem, durante a Marcha Mundial dos Povos, eu fui abordada por um companheiro da Guiana Francesa que me pediu, pelo amor de Deus, que eu falasse sobre a Guiana Francesa, porque tudo que ele estava vendo de cultura nossa aqui do Brasil, no território dele, né, que ele coloca enquanto país, que é a terra dele, mas que, infelizmente, hoje não é um território, não é um país, é um território de um outro país que ainda vive sob a colonização em pleno 2025, ele me coloca que a cultura do país dele, a cultura originária, não existe mais. E isso é muito triste. Então, enquanto povo brasileiro que somos, né, povos pindorâmicos, povos africanos em diáspora, né, que a gente se coloque enquanto pessoas que detêm medicinas da floresta, medicina das águas, medicina dos nossos territórios e dos nossos mariatórios. É isso, gratidão. Raiocoan, bom dia a todos, eu sou Luiz Pataxó, sou do extremo sul da Bahia. Primeiramente, quero saudar muito todos que estão aqui, a mesa principalmente, a parente indígena e a juventude, porque a gente vê hoje o espaço que a juventude tem e vê a dificuldade que a gente tem de conseguir falar, de conseguir se expressar. Eu ouvi várias falas aqui que me super representaram, mas eu também entendo que um ponto muito importante para a gente é aproveitar esses momentos para poder falar sobre a demarcação de terras. A gente entende que todas as problemáticas que a gente tem é simplesmente por um motivo, a falta de demarcação de terras. A gente fala sobre os territórios, fala sobre sair ou não das comunidades, mas entenda como que você não sai da comunidade se você está morrendo na comunidade por enfrentamento, está morrendo na comunidade por bala, entendeu? É algo muito difícil. No meu território, a gente todos os dias tem uma denúncia diferente, e no meu território tá visível a nível nacional, aí todo mundo está sabendo, né, como está a situação com o povo Pataxó, e a gente busca por uma coisa, demarcação. Eu tenho certeza que se a gente tiver a nossa terra demarcada, nós teremos espaço para poder falar sobre ciência, nós teremos espaço para poder falar sobre a nossa religião, a nossa cultura, porque é separado, é diferente. Religião é religião, cultura é cultura. Hoje, como eu entendo que os povos indígenas da Bahia é o terceiro pelo IBGE, pela maior quantidade de diversidade de povos indígenas, somos de 34 povos, e ali a gente entende que se a gente não pegar e pautar sobre a demarcação em todos os espaços que a gente for, a gente não vai pautar sobre vida. A nossa juventude está morrendo todos os dias porque os corpos estão sendo alvejados por balas. Antigamente a gente falava sobre os nossos mais velhos se encantando, perdendo a vida por demarcação de terra, por enfrentamento. Hoje a nossa juventude vem morrendo a todo momento. Eu passei por 2 anos morando na cidade e todos os dias era um retorno diferente sobre isso. E o que a gente pode fazer enquanto pessoas privilegiadas? Porque nós somos pessoas privilegiadas. Estamos aqui, estamos no cenário da COP30, estamos no cenário gigante de incidência. O que nós podemos fazer para que a vida da nossa juventude não seja ceifada nas aldeias, nos territórios, nos territórios? Então,
só para poder fechar a minha fala, é muito no sentido de complementar e dizer que é muito importante a gente ter aqui povos originários aqui e ter também representantes de todos os 28 segmentos, porque não adianta a gente andar sem entender que todas as bases precisam de um ponto. Todas as bases precisam conhecer a plataforma. Todos os segmentos e todas as bases precisam saber o que a plataforma também é uma ferramenta de demarcação de terra para a gente. Então, só mesmo fazer esse ponto focal sobre a demarcação e dizer que nós, a juventude da rede, estamos tinindo, estamos muito animados, né, para poder construir e para poder falar sobre as nossas realidades. Hoje nós estamos nas aldeias, nós estamos nos territórios, mas também estamos nas universidades, também somos pais e mães de famílias, somos jovens trabalhadores, lutamos pelo fim da escala 6x1, porque nós entendemos que nós somos transversais. E se nós não tivermos esse feeling transversal, nós não vamos conseguir fazer com que essa comunicação chegue para todas as bases. Porque eu acho que essa é a grande dificuldade. É essa conversa aqui chegar nas bases. Existe uma plataforma que fala sobre as nossas ânsias, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos saberes tradicionais. Então essa plataforma ela precisa ter a visibilidade dentro das nossas bases. E aí com isso transforma a ferramenta, né, de ser uma ferramenta para fora, mas para também ser uma ferramenta de espaço transversal, de dentro para fora, de fora para dentro, da forma que for necessário. Quero agradecer e dizer que a juventude está presente, a juventude indígena está presente, a juventude precisa estar presente, porque se não for a juventude nesse espaço para poder aprender com os mais velhos, a gente não vai ter um futuro ancestral, como a gente fala. A Mana Célia, que estava aqui, é uma pessoa que todas as vezes que eu encontro me dá várias dicas de vida e eu levo, onde eu vejo ela, um abraço para poder sentir aquela renovação, né, de vida. Então, muito obrigado, Aueri. Que bonito, Luiz, seu relato, viu? E fica aí a nossa solidariedade, né, ao povo pataxó, que sofre violências e luta por seus direitos lá no sul da Bahia. E para você ver como é difícil, né? Ontem eu estava pela manhã no Museu das Amazônias, assistindo um documentário sobre o Álvaro Tucano, e logo depois teve uma mesa com a participação de várias lideranças indígenas, uma das lideranças indígenas do povo Yanomami. E aí eu estou aqui nessa mesa sentado nesse momento e recebo a notícia de que a casa da liderança Yanomami, que estava ontem comigo aqui na COP, foi metralhada, com 3 pessoas feridas, né? E é por isso que eu estava aqui no telefone, digitando aqui de forma meio mal educada, né? Devia estar ouvindo todo mundo, mas estava aqui tentando acionar o colega do MPF lá em Roraima para acompanhar o caso lá, né? Mas é isso, em plena COP30, né, tivemos o assassinato bárbaro de lideranças quebradeira de coco um pouco antes da COP, mais assassinato de uma liderança depois, e em plena COP, né, os inimigos dos povos e comunidades tradicionais continuam agindo deliberadamente para intimidar, ameaçar, e a gente está aqui para dizer que a gente não vai recuar, o MPF não vai recuar, a gente está na luta com vocês, tá bom? Kênia, por favor, assuma agora a direção da nossa última mesa da manhã. Obrigado pela participação de todos e todas aqui da mesa. A gente desfaz agora para seguir o trabalho. Podemos deixar para o início da próxima mesa a sua fala, Kênia? Pode ser? Ela fala um pouquinho. A gente vai tirar a foto e aí no início da próxima mesa você fala. Pode ser? Tá bom? Esse é de lá? Esse...